Muito bom dia, você está no canal Oswaldo Lobo. Hoje estamos aqui para ter um bate-papo. Falaremos. Falaremos um pouquinho sobre libertação de filhos, o drama dos filhos em cativeiro espiritual. Esse é um assunto que mexe muito com a gente. Todo mundo que está ouvindo um dia já foi filho, ou um dia, né, poderá ser pai ou mãe. Exatamente. Muitos filhos presos aí dentro de jaulas, de vícios, de pecados, presos a relacionamentos que são malignos. Hoje nós vamos falar sobre libertação de filhos, tá bom? Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, comenta aqui embaixo, deixe suas dúvidas aqui. Nos próximos vídeos a gente vai estar gravando, a gente vai botar o seu comentário aqui para a gente poder ler também e tirar suas dúvidas também. Nós estamos tentando aqui fazer podcast pelo menos 3 vezes por semana, colocar aqui para você. É importante que as suas perguntas venham aqui pelo canal do YouTube Oswaldo Lobo, para que a gente possa dizer assim, o que a igreja está precisando, né? Falar. Coloque dúvida aqui que a gente trata dela aqui, tá bom? E deixa eu anunciar já de 15 a 17 de maio, a gente vai estar junto aqui em Curitiba numa imersão de guerra espiritual, quinta, sexta e sábado. As vagas, elas são limitadas e as inscrições são exclusivamente pelo site www.institutoexodus.com. 15 a 17 de maio, não deixa para o final. Tem muita gente que no final fala, pastor, não consegui a inscrição. Se você quiser vir com caravana, né? Os 2 primeiros links da descrição são a entrada do curso, né? As informações de inscrições. Só a entrada, e tem também o primeiro link da descrição que é com hotel incluído, né? Para aqueles que vêm de fora. Se você quiser trazer a sua caravana da sua igreja, de líderes, pastores, membros, pode vir quem quiser. Tem o WhatsApp aqui na descrição também, e a gente pode entrar em contato para poder ajudar na logística e colocar todos registrados no evento também. Tá bom? Todo mundo pode fazer. Quem pode fazer? Qualquer um. Qualquer crente pode fazer. Você vai receber aqui, vai ser instrumentalizado pelo Senhor para que a sua vida mude para sempre. Te esperamos aqui em Curitiba, Amém. 15 a 17 de maio. Vamos lá, pastor. Por que um demônio se aposta de uma geração? Por que um demônio? Você cita, tem diversas passagens bíblicas. Muita gente fica surpreendida com isso, principalmente aquele que não conhece as Escrituras, não conhece a Bíblia. Crianças endemoniadas. A Bíblia fala disso e apresenta. Então, tem criança endemoniada em Lucas 7, tem criança endemoniada em Marcos 9, tem criança endemoniada em Mateus 17. Você fala, pastor, como é que isso é possível? Então, demônios, a gente tem que falar aqui, se alimentam de pecados e algumas famílias oferecem o que eu chamo de banquete espiritual. A iniquidade é tão grave naquela família que os espíritos imundos ficam passeando, né, por aquelas gerações. Eu gosto muito de um texto de Mateus 24, 28, que diz, onde estiver o cadáver, ali estará o abutre. Então, quando você tem algo podre, né, em volta, fica parasitando aquele monte de ave de rapina. Mesma coisa, você tem algo podre, vem um monte de mosca. Então, por que um demônio se aposta, foi essa pergunta de uma geração? Porque aquela geração, ela é marcada pelo pecado. É isso. Como é que você vence isso? Então, existe a intercessão, tem um livro aqui que trata disso, Intercessão em Chamas. Ela é um encontro, chama-se... A Intercessão em Chamas é um livro que fala sobre uma colisão. A intercessão, ela bate de frente com o mundo espiritual para fazer ele recuar. Então, o intercessor, você vai ver na Bíblia que existem diversas vertentes da oração. Oração de confissão, oração de entrega, oração de louvor, oração de adoração, oração em línguas e tem oração de guerra. Romanos 15:30 diz... Combatai comigo em vossas orações. É um combate por mim a Deus. Então é um combate. Paulo diz, olha, não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades,
poderes das trevas desse mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, se revista da armadura de Deus, você vai lutar. Você não vai chegar na guerra, já viu um soldado pelado na guerra? Vai de quê? Vai de camiseta e chinela havaiana? Não, gente, ele vai de bota, ele vai levar um escudo, um colete balístico, um armamento pesado, uma munição de calibre pesado, né? Então a pessoa não vai para a guerra despreparada. Eu vou lá para a guerra. Hoje, os marginais aí, os grandes líderes das facções criminosas, têm armamento pesadíssimo. Munição 762, 556, é uma munição da OTAN, é Parabellum, é munição de guerra. Então, os fogos de artilharia são pesados, você não vai chegar lá de qualquer jeito, você vai chegar preparado, blindado. Então, existe um ministério na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer um, de oração de guerra. Né? Pais intercessores têm que estar sempre preparados para a guerra. A intercessão familiar deve apontar para o alvo certo. Então, quando a gente fala de filhos presos em cativeiros, a gente tem que lembrar que as trevas, elas atacam e devem ser resistidas e envolvidas. Então, lembre disso. O que é a oração de guerra? É uma oração de colisão. O que é intercessão? É um encontro violento com o mundo espiritual. É um encontro de guerra. É um ponto. E existem palavras. Sabe que existem palavras no grego? Fala, por exemplo, tem uma palavra grega que entuchano. É uma reunião com o rei para apelar por um favor. Você pega, eu citei aqui Mateus 17, né? Um pai chega para Jesus desesperado no meio da multidão. Jesus, eu estive lá ano retrasado e vou voltar agora. Fui a Nazaré. Então, todo ano eu vou ou para Israel. Ano passado, Israel estava em guerra. Eu estive nas igrejas da Ásia, visitando as 7 igrejas do Apocalipse, e também o caminho de Paulo. Nós fizemos ali, fomos em Bitínia, em Frígia, fomos na Galácia, atravessei o Mar de Mármora, chegamos a Filipos, a Tessalônica. Eu fui até Corinto, Atenas. Ainda fiz uma espécie de um mini cruzeiro, passei por Rhodes, o apóstolo Paulo teve em Rhodes, passamos na Ilha do Apocalipse, onde João teve a visão da Ilha de Patmos, né? Assim, maravilhoso. E quando você chega em Nazaré, gente, fica no pé de um monte, chama-se Monte Tabor. É ali que Jesus, a gente acredita, né, quem estuda, que estava com Pedro, Tiago e João, onde o rosto dele resplandece, né, diante de Deus. Quando ele desce daquela noite ali, ele encontra com o quê? Com um discípulo lá embaixo. E tinha um garoto endemoniado, e tinha um pai desesperado, falou, Deus tem misericórdia do meu filho. Então essa palavra entuchano é uma palavra que faz um apelo. Tem uma outra palavra chamada enteux, que é se aproximar do rei, que pode conceder liberdade. Então, a rainha Esther, por exemplo, capítulo 7 do livro de Esther, ela pede para o rei, entenda assim, intercessão é um apelo que você faz a alguém que é maior, que é melhor e que pode conceder. Pode conseguir. É isso que é a intercessão. Mas a intercessão, ela também é uma operação de defesa, né? Quando você fala, eu clamo diante do Senhor pelo perdão, os pecados da minha família. Sim. É nesse sentido que Esdras 9, Neemias 9 e Daniel 9 falam. É por isso que eles confessam os pecados, para dizer assim, os meus pais fizeram, eu não vou fazer. Então, essa oração de intercessão é a oração que fecha brechas. Biblicamente falando, Ezequiel 13, Ezequiel 22, fala sobre consertar rachaduras. O que a intercessão faz? Essa mesa aqui, não sei se o ouvinte, se quem está vendo está percebendo, ela tem uma rachadura no meio. Então, na verdade, são 2 troncos, né? Se abriram aqui, tem uma rachadura. Então, o que a intercessão faz? Ela promove um bloqueio
do acesso de espíritos imundos na vida dela. Então, é uma operação de ataque mesmo. Não só que defende, mas que faz recuar, né? Quando você ora assim, que vem uma oração, eu amarro todos os planos das trevas, eu anulo toda a vantagem demoníaca, em nome de Jesus, eu desarticulo toda a arma levantada contra a minha vida, a minha família. Isso é uma oração de ataque. Você não só colide, como você faz recuar. Entendeu? Então, a intercessão, ela tem autoridade. Nós podemos interceder por alguém ou somente por nós, ou por um grupo de pessoas, ou por uma igreja? Como que funciona isso no mundo espiritual? A intercessão, a primeira coisa que você tem que ter, você tem que ter maturidade. Você não precisa ter medo. Tem muita gente que tem medo. Vou participar da intercessão. Não tenha medo. Não é um lugar para frágeis, mas não é um lugar para emotivos. Não é um lugar para emocionados. Não é um lugar para infantil. Por quê? Porque o diabo não vai querer que você ore. Você acha que você vai ficar orando lá, o diabo vai ficar de braço cruzado, batendo um palmo para você? Não vai. O diabo não quer que você tenha disciplina espiritual. Ele não quer que você ore, não quer que você vá à igreja, não quer que você jejue, não quer que você leia a Bíblia. Ai, pastor, não consigo jejuar. Lógico, o mundo espiritual está contra você. Quando você jejua, o diabo é derrotado. O jejum coloca o inferno de joelhos. A oração fortalece você. Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Lembra que os discípulos perguntam para Jesus em Marcos 9? Por que você não ora? Porque essa carta só sai com jejum e oração. Ai, pastor, não consigo jejuar. O mundo espiritual perverso não quer que você jejue. Ai, pastor, não consigo me firmar na igreja. Lógico, o diabo não quer que você se firme na igreja. Ele quer que você seja um tonto mesmo, que você pule de igreja em igreja, fique passeando, não tenha um ministério, não preste um serviço ministerial. É isso que ele quer. Então, quando você lida com a intercessão, você perguntou, eu posso orar por mim mesmo? Você vê Abraão. Abraão, ele intercede por quem? Pelo sobrinho Ló, que está lá em Sodoma e Gomorra. Abraão fala, se tiverem 50 justos, longe do Senhor matar justo com injusto. Se tiverem 45, 40, 30, 20, 10. Arão, por exemplo, ele entra no meio, o episódio de Números, onde as serpentes estão picando o povo, ele entra com o incensário e intercede pelo povo. Abraão intercede pelo povo. Ele desce em Êxodo 32 e Deus fala assim, o teu povo já se corrompeu, eu vou acabar com eles e vou fazer de ti uma grande nação. Abraão peita Deus. Não, Deus, imagina. O que vão pensar do Senhor? Que o Senhor tirou a gente do Egito para matar no deserto? A intercessão pode ser por um filho. Então o pai de Marcos 9 intercede pelo filho dele. O apóstolo Paulo pede para a igreja interceder por ele. Por exemplo, Atos 12 ou 14, Pedro está na prisão, a igreja ora intensamente e Deus manda um anjo lá tirar Pedro da prisão. Então você pode interceder, você ora por você. Davi cansou de interceder por ele mesmo. Entendi. O Salmo 18 é uma intercessão dele por ele mesmo. Sim. Jesus, em João 17, ele ora, os primeiros 5 versículos de João 17, ele intercede por ele. Depois de 6 em diante, ele intercede pelos discípulos. E depois ele intercede pelos discípulos que viriam, que somos nós. Então a intercessão, a gente tem que entender que quando tem alguém orando por você, você está coberto. Você, por exemplo, eu me converti e havia uma prima orando para eu sair da idolatria. Tem uma prima que a família dela, minhas primas, minha tia, estavam de joelhos orando. Para quê? Para que Deus abrisse meus olhos. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Lídia para que cresça no Evangelho. Então a intercessão funciona desse jeito. E quando se trata de intercessão, uma das perguntas que mais são feitas aqui nos comentários do canal é, pastor, qual é o segredo da intercessão que funciona de forma eficaz? Qual é o segredo por trás disso? A gente tem que interceder e tá orando lendo a Bíblia, fazendo um estudo bíblico ou fazendo um jejum?
O que o senhor tem para responder para esse tipo de comentário, esse tipo de pergunta? A intercessão é uma das armas de guerra. Então, eu sempre cito as armas de guerra. Sangue de Jesus. Por que o sangue de Jesus é uma arma de guerra? Porque quando você confessa pecado, o sangue de Jesus te purifica. Uhum. Por que o jejum é uma arma de guerra? Porque o jejum, ele convida Deus para o combate que você não consegue vencer. Uhum. O jejum enfraquece a tua carne. Então, Deus é promovido a um lugar de honra na tua vida. Você vê que Josafá chama o povo para jejuar numa época de combate. O que você quer de um soldado em combate? Você quer energia. O soldado fica fraco e não pode combater. Uhum. Só que quando ele jejua, aí Deus fala assim, essa luta você não vai ter que guerrear. Fica quieto, eu vou guerrear para você. E Deus ali faz sucumbir o exército dos inimigos de Israel. O que é uma arma de guerra? Santidade. A pureza espiritual, ela impede o avanço do inimigo. O inimigo precisa de sujeira. Você está em santidade. Uhum. A intercessão é uma das ferramentas de guerra. Aqui eu ensino, por exemplo, a pessoa a interceder citando a Bíblia. Você pega todas as orações que eu faço, eu vou pensando pedaços da Bíblia e colocando nela. Entendi. Entendeu? Então, a pessoa pode interceder. Mas as intercessões que tem aqui, as orações, então, que são orações, não são rezas para as pessoas repetirem. Não, são orações. Certo. Uma coisa para deixar claro. São modelos. Jesus não deu uma regra, Deus deu um modelo. Uhum. É que o pessoal fez o modelo virar a regra. Uhum. Pai nosso que está no céu, santificado. Gente, isso está citando Lucas 11 ou Mateus 6. Uhum. Entendeu? Isso não tem poder. O que tem poder é o teu coração derramado. Quer ver uma intercessão interessante? Tem uma passagem na Bíblia, eu gosto demais, em Marcos capítulo 5, que tem um cara que é judeu, o nome dele é Jairo, e está com uma filha morrendo em casa. Então Jesus está chegando de uma viagem de barco, atravessando a Galileia, mar da Galileia, aí ele pega Jesus e leva para dentro de casa. Então, o pai intercessor, ele não fica preso ao orgulho religioso. Ele era judeu. Uhum. O que ele faz? Ele abandona a boa fama e vai orar. Quando a intercessão, ela vence o desespero. A intercessão, ela não tem medo das más notícias. A intercessão, você vai ver que todas as pessoas... Hoje o tema são filhos em cativeiro. Toda vez que os filhos foram libertos, ou um pai ou uma mãe estava lá. Você vê que a mulher Ciro-Fenícia estava intercedendo pela filha dela. Jairo estava intercedendo. A gente tem um ministério famoso, antigo. Pais de joelhos, filhos de pé. Não é isso? Uhum. Esse é o ministério. Então, uma mãe, ela fica de joelhos em Marcos 7, aí Jesus diz para ela assim, pode ir. O demônio já largou tua filha. O que acontece hoje, Arthur? Nós temos pais que nunca tiraram um dia de jejum para os seus filhos. Eu, início do ano, faço 40 dias de jejum. Aí eu jejuo por você, que é meu filho. Eu jejuo pela minha nora. Eu tiro um dia de jejum por você, um dia de jejum pela Francisca, um dia de jejum pela Natália, um dia de jejum pelo Bruno, um dia de jejum pelos meus netos. Uhum. Então, eu tenho um neto que tem 4 meses e eu já estou falando com Deus a respeito da esposa do meu neto. Uhum. Porque meu neto um dia vai casar. Sobre a vida emocional do meu neto, sobre a vida afetiva do meu neto, sobre o trabalho do meu neto, sobre o ministério do meu neto. Quer dizer, eu estou plantando hoje algo que eu sei que eu vou colher amanhã. Uhum. Qual o problema hoje? O pessoal só intercede quando está desesperado. A água bate no pescoço. Eu tenho que ir no culto, ora por mim agora. Gente, ora por você já. Você tem um limite de vida. O homem vive o quê? 80 anos? 90 anos? Você sabe que teus dias vão chegar ao fim. Como é que você quer envelhecer? Como é que você quer um casamento para você? Uhum. Meu casamento é ruim. Eu sei que você reclama. Você ora. De verdade, você ora. Pastor, a minha vida financeira é ruim, a minha vida romântica é ruim, a minha vida sexual é ruim. Ora. A intercessão, ela provoca, ela traz a mão do Senhor em favor da gente. É isso que a pessoa tem que entender. Então,
você vai ver que tudo aquilo que acontece, gente, é impressionante. Todas as pessoas que estavam com famílias aprisionadas na Bíblia. O intervalo aqui na mensagem e uma novidade para você, de 15 a 17 de maio de 2025, estaremos juntos de novo em Curitiba. Vai ser o único seminário de guerra espiritual que eu vou ministrar presencialmente nesse ano, então já estou adiantando para você. De 15 a 17 de maio vão ser 3 dias de uma imersão num treinamento de guerra espiritual, onde eu vou te entregar todas as ferramentas que você precisa para vencer as suas guerras, para avançar nas batalhas e para ser vitorioso. Eu trabalho com libertação há mais de 3 décadas e quero entregar para você. As inscrições vão ser unicamente pelo site www.institutoexodus.com. Eu vou deixar o link aqui na mensagem e você pode se inscrever. Vai ser uma oportunidade única esse ano aqui em Curitiba e você vai ser muito abençoado. Quer ver? Tem uma passagem interessante que eu gosto. Tem uns amigos que pegam um cara que ele é surdo e gago. Levam até Jesus. Ô Jesus, ora por ele. Aí Jesus vai, pega a saliva. Por que ele era gago? Porque ele não ouvia. Enfia o dedo sujo de saliva no ouvido do cara, desentope e depois bota na língua dele. Ele bota na língua do cara e diz Efatá. Aí o cara começa a ouvir falar. Aquelas pessoas trouxeram uma pessoa doente diante do Senhor, o Senhor curou. Lembra aquela outra passagem em Cafarnaum? Os amigos descem um rapaz pelo telhado? Uhum. Você só vai entender aquilo se você for em Cafarnaum. Porque as casas, elas eram cavadas. As nossas casas ficam acima da terra, né? Subterrâneas. Eu falei, cara, como é que não entra água aqui? Porque uma casa subterrânea é muito, muito bacana você andar ali naquelas ruínas, né? É um sítio arqueológico que você entende como é que foi fácil os 4 abrirem no telhado e colocar o cara ali em cima. Inclusive, esse ano, em setembro, se você quiser ir com a gente para Israel, eu e a pastora Fabíola vamos levar um grupo para Israel. A gente vai fazer Jordânia, né? A gente vai descer ali pela Jordânia. A Jordânia tem uma cidade maravilhosa que é Petra. Maravilhosa. Petra, amada. Vamos entrar pela Galileia. Não vamos entrar por Tel Aviv. Normalmente a gente veio de avião, né? Eu fui outras 6 vezes para Israel. Entrei por Tel Aviv. Dessa vez vamos entrar por Amã. Então a gente visita aquele território dos Edomitas, dos Moabitas, dos Amonitas. E você entra pela Galileia. Eu vou fazer um percurso inverso. Vou descer ao Mar Morto. Maravilhoso. E vou subir de novo pela costa, né? Eu subo Tel Aviv, Cesareia Marítima, Cesareia de Filipe, desço para os Milagres de Jesus, desço a Nazaré, desço a Cafarnaum e depois entro em Jerusalém. Vai ser maravilhoso. Vão ser 13 dias em Israel. Em setembro estaremos ainda não foi anunciado oficialmente. Não. Né? Mas tanto que a gente não tem nem desenho aqui, mas em breve, quando anunciar, aí você pode se inscrever e vir participar da caravana de Israel. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma live só sobre Israel. Vou pegar umas fotos aqui. Vamos fazer uma live semana que vem? Vamos fazer uma live sobre Israel. Vou fazer uma live só... Vou fazer. Vou fazer uma live só sobre Israel aqui. Tá bom? Sobre essa viagem. Quem quiser saber um pouco mais, a gente pode... só se inscrever no curso de maio, então. Então, em maio, gente, de 15 a 17 de maio, a gente vai estar junto no seminário avançado, né? Uma imersão, a gente chama de imersão em guerra espiritual, quinta, sexta, sábado, vai ser mesmo de manhã, de tarde, de noite. Intensivo. É um intensivão mesmo, a gente tem diversas ministrações, são diversos temas dentro dessa coleção, né? Que é a batalha espiritual, as vagas são limitadas e as inscrições são unicamente pelo www.institutoexodus.com. Os links são os 2 primeiros links da descrição, tá bom? Então, o primeiro link é ali com hotel
E o segundo link é o link só da inscrição, né? Vocês podem adquirir as entradas ali no site. Se você quiser trazer sua caravana da igreja com membros, liderança, pastores, você é bem-vindo. Tem o nosso WhatsApp aqui na descrição também. Você fala com a secretária e ela providencia toda a ajuda na logística, poder providenciar ônibus e trazer todos para cá, para a cidade de Curitiba, para serem abençoados. O curso é presencial, gente. O curso é presencial. Porque, não terá online. E aí eu posso tirar dúvida. Tem muita gente que quer resolver questões, mas ali presencial o trabalho da gente formar libertadores e guerreiros, ele é muito mais facilitado, né? Uhum. Tá bom, gente? Vamos voltar então ao assunto? Então, a gente está falando de intercessão. Todas as vezes que a gente vê uma criança, uma família, tem um pai e uma mãe interferindo em oração. A razão do sofrimento dos filhos. Existem diversas razões. Então, quando você vai pegar, a primeira eu chamo de porta de contaminação espiritual. Uhum. Então, são chamados envolvimentos com o ocultismo. Certo. É um pai que consagra um filho à entidade, um avô, dá banho de marafo, dá banho de pipoca, faz o filho pular 7 ondas, ou então promove na vida do filho uma consagração, ele vai ser devoto da entidade A, B e C. Então, a porta da contaminação espiritual, se você pegar Deuteronômio 18, Deus diz, não faça isso, não envolva seu filho nisso. Então, a primeira porta é essa. Uhum. Segunda porta que a gente vê assim, que é mais... são as chamadas iniquidades geracionais que são aprendidas. Você tem aqui 1 Pedro 1,18, vós fostes resgatados da vã maneira de viver que por tradição recebeste dos vossos pais. Ou seja, é um procedimento fútil, é uma maneira vazia de viver, é uma prática inútil. A segunda razão da prisão espiritual é o pecado aprendido em casa. Os nossos filhos aprendem a pecar com a gente. Meu filho se juntou com esse aí e virou um malandro. Ele já aprendeu a se juntar com o malandro. Então, quando o filho passa a desconfiar ou a não confiar na palavra do pai, ele vai achar que a palavra dos outros é melhor. Então, o pecado. Aí o filho está vendo lá o pai falando mal da igreja A. Não, porque a igreja A, porque a igreja B, porque a igreja C é ruim, a igreja D. O filho cresce com 18 anos, ele não tem mais escolha. Porque todas as igrejas são ruins, só a dele que é boa. Esse é o problema. Uhum. Entendeu? Então, o pai vê qualquer problema na igreja, o pai muda de igreja. O que ele está dizendo para o filho? Quando você tiver problema, foge do problema. O pai que não educa o filho. Hoje não quero ir para a escola porque está chovendo. Vai. Você vai. Está chovendo pedra, está chovendo gelo. Vai para a escola. Eu estou ensinando perseverança. Porque senão amanhã ele não vai querer trabalhar. Amanhã ele vai ter um problema no casamento, vai largar a esposa. Uhum. Ele vai ter... Todo mundo... Gente, casamento enfrenta problema. Relacionamento com o filho enfrenta problema. Trabalho você vai enfrentar problema. O Estado vai te trazer problema. Não adianta. Então, se eu sou um pai, que tudo que eu faço eu fujo, eu estou ensinando meu filho o quê? A não enfrentar os inimigos. É um fujão. É isso aí. Então, o pecado é aprendido dentro de casa. Tem gente que se acostuma com o pecado familiar. Ele começa a achar... Uma vez eu congreguei com um irmão, pensa o irmão assim, o cara era uma bênção, tinha uma vida espiritual, falava numa língua estranha linda, profeta, não sei o quê. Ele não parava em igreja. Eu congreguei com ele em torno de 4 anos. Em 4 anos ele teve 4 igrejas diferentes. Ele sempre chegava para liderar, para plantar ministério, para isso, para aquilo. Eu congreguei com ele numa igreja só. Ele que pulava de igreja. Aí, quando eu fui uma vez conversar com ele, ele falou assim, eu sou igual a minha mãe. Minha mãe só arrumava confusão na igreja. Então, o que você está fazendo? Você está propagando, você está acostumando. Ele achava que aquilo era certo. Então, essa é a segunda razão. A terceira razão, isso é muito importante. É a chamada praga lançada, sabia? É
É a maldição que sai como uma fórmula de desgraça. Não é a maldição. Nós fizemos uma live essa semana, que a gente tratou sobre maldição, né? Verdades e mentiras. Sim. Não é perseguição, não. É a maldição que aprisiona, que acorrenta. É a praga lançada. Você nunca vai ser feliz. Você vai ver o que vai acontecer. Os teus filhos vão causar problema. O que está por trás de um filho adoentado, de um filho destruído, de um filho desgraçado? A voz de uma avó. Você acha que isso é bobagem? Pega em Gênesis 9, 21. Noé amaldiçoa Canaã. Cã desonra o pai. Noé tinha 3 filhos. Cã, Jafé e Sem. Aí, o pai toma todas, Noé, ficou lá 10 meses dentro de uma arca. Foram 40 dias de chuva, mas ele ficou 10 meses lá dentro, pode reparar. Ele fica ali, sofrendo. Aí um dia ele chega em terra firme, Monte Ararat, planta uma vinha, deve ter demorado, nasceu a uva, espremeu a uva, o vinho fermentou, aí quando o vinho ficou bom, ele tomou o vinho, ficou bêbado, ficou nu. Ele bebeu tanto, que ele ficou nu. Imagina, ele ficou pelado, perdeu a noção. E Cã vai lá e desonra ele, mostra a nudez dele. Gente, quando ele acorda, que ele fica sabendo o que aconteceu, ele amaldiçoou o neto. Canaã. Sabe quem é Canaã? É a que a gente chama a Palestina hoje, a Filistia. O que é Canaã? Gaza. Olha o que está acontecendo em Gaza. Ramala. Você vai em Hebrom, cara, eu tenho medo de Hebrom. Das cidades de Israel, chamadas cidades. Eu já fui em Gaza. Gaza, quando eu fui em 2016, era só um território só, né? Miserável, pobre. Israel é o primeiro mundo, tem a bênção de Deus. Gaza não tem. Pobre, uma favela. Por exemplo, você está em Israel, você vai para Belém. Belém não é Israel. Belém é território da autoridade palestina. Pobre. Pode ir em Belém. Miséria. Tem 5% de cristão, tudo muçulmano, e ali não tem judeu nenhum judeu em Belém. Não tem judeu em Belém. E dos cristãos, 0,5% é cristão protestante. Aí o cristianismo é aquela idolatria que a gente conhece, é um monte de buraco, senta em Belém, pobre. Você vai em Ramá, eu falei de Hebrom. Cara, Hebrom, eu estava esse dia foi um dia de folga, que a gente pegou o pessoal, pessoal, vai para o mercado árabe, em Jerusalém tem shopping, tem as ruas de Jerusalém, são muito legais para você caminhar, comprar coisa nas lojas, é bem legal, bem legal. Aí eu deixei o grupo lá, cada um faz, era tipo um dia livre. E eu peguei um carro, fui eu, um outro cara lá comigo, um outro pastor, outro meu, e fomos para Hebrom. A Fabiola quis ficar lá no mercado árabe com as amigas. Quando eu cheguei em Hebrom, eu nunca vi aquilo na minha vida. O meu Waze apareceu uma caveira. Sabe essa caveirinha de bandeira de pirata? Apareceu uma caveira. Aí começou, eu falei, cara, o que é isso? Por quê? Porque eu sou cristão e dentro de um ambiente muçulmano, mas o muçulmano é gente boa. Mas aquele povo ali... O povo que estava ali. Era anticristão, anti-judeu. O cara, quando eu cheguei que eu não via, porque a rua foi afunilando, no final, eu falei, cara, e agora? Aí parei assim numa cancela e o soldado estava fazendo aquelas orações, eles ficam cinco vezes por dia, eles se ajoelham para repetir as orações movimentando, né? Tem um minarete lá. Vou ficar esperando aqui, cara. Botei a mão no volante, o cara me deu uma bronca. Eu entendi a bronca. Aí consegui voltar e fui embora. Seja lá. Fui embora. Então, a palavra maldição aqui, porque Noé amaldiçoou Canaã 3 vezes. Hoje você vai lá em Canaã, tu vai ver a miséria que é. Então, são razões. Estudo, gente. Pastor, minha mãe me amaldiçoou. Quem está ouvindo? Minha mãe me amaldiçoou. E agora? Calma.
Calma que tem solução para tudo. Deixem os comentários aqui embaixo que a gente vai ler no próximo podcast e poder responder de a pouquinho todos vocês. Eu ainda tenho tempo? Tem mais um minutinho. Ó, a omissão, existe uma omissão sacerdotal dos pais. Omissão sacerdotal dos pais. Quando o pai, ou a mãe, né, não exerce o direito da autoridade abençoadora que ela tem. O pai tem direito de abençoar. Uhum. E o pai tem autoridade para abençoar. É quando o pai não exerce isso, é quando o pai esquece de ensinar o filho. Acontece muito filho de pastor, sabia? É. Ele prega o evangelho para todo mundo, não prega para o filho. Ele brinca com todo mundo na igreja, em casa não quer brincar com o filho. Ele dá atenção, por exemplo, segunda-feira é o dia da folga pastoral. Segunda-feira eu peguei meu neto, levei para casa, fiquei brincando com ele, até ele ir para a escola. Ontem eu saí de casa, fui para a igreja, encontrei meu neto, eu dou atenção mesmo para ele, eu brinco do jeito que ele quer. Então, os meus netos, eles começam a me ter como alguém que ama eles. Eu estou preparando o caminho para quê? Para começar a falar de Deus para eles. Uhum. Então, quando o pai se omite, eu tenho que só que pagar a conta, eu tenho que só que cuidar da casa, eu tenho que só que trabalhar e botar comida na mesa, ele está se omitindo um papel sacerdotal, que é o papel de oração, é o papel de evangelizar. Tem pais que fazem os filhos odiar o evangelho. Odiar. Aí você vê a quantidade de filhos de pastor desviado. Porque ele preocupa mais com as ovelhas do que com o próprio rebanho dele. Uhum. Existe uma outra questão que é a invocação de demônios familiares. Né? Em Isaías 8,19, são espíritos imundos na família que são convidados. Não é que ele chega lá, não foi azar, não foi sorte. Né? Então a gente vê muito disso. Então, você vai ver na Bíblia pai intercedendo por filho. Isaac, ele abençoa Jacó pensando que está abençoando Esaú. E a bênção fica. Você vê Jacó abençoando os netos. Sabe quais são as tribos mais abençoadas de Israel? Manassés e Efraim. Jacó cruza a mão. E sempre quando você abençoa, repara que é com a mão direita. Já recebeu? Reparou isso? Uhum. Tem gente que tem medo de botar a mão na cabeça, né? Tem medo de colocar a mão na cabeça. Uma bobagem evangélica aí, que um cara ensinou, todo mundo acreditou. Pastor, se botar a mão na minha cabeça, se a pessoa estiver endemoniada, vai cair endemoniada. O mal que está em mim do que aquele que está no mundo. Então você vai abençoar, coloca a mão na cabeça do seu filho. Se você recebeu palavra de maldição, desautoriza ela. Eu retiro essa palavra da minha vida. Eu repreendo essa palavra na minha vida. Eu desautorizo essa praga na minha vida em nome de Jesus. Então, os filhos estão aprisionados. Mas você não é obrigado a viver dentro da jaula. Porque meu pai fez isso, porque você deixou pai e mãe. Você tem que aprender a viver na bênção. E é isso que a gente ensina aqui. No canal do YouTube, Osvaldo Lobo. Vai ver dentro da bênção. Tá bom, pessoal. Bom, muito obrigado, pastor. Obrigado pelos ensinamentos. Se puder falar um pouquinho, a última vez agora. Tá aí, ó. Treinamento. De 15 a 17 de maio de 2025, imersão e treinamento em guerra espiritual. Todo ano eu faço um treinamento no primeiro semestre de guerra espiritual. É o único treinamento de guerra espiritual que eu vou dar esse ano. É presencial, aqui em Curitiba. Inscrições pelo www.institutoeso.com. É somente lá. As vagas são limitadas. Você vai ver aqui na descrição do vídeo. O pastor Arthur já falou. A descrição, os primeiros 2 links da descrição, então tem a opção com hotel e a opção só o seminário, né, sem hotel. Se você quiser trazer a sua igreja, né, novamente, com caravana, com grupo, né, vocês podem vir, um grupo pastoral, liderança, membros, para todos, vocês podem vir e entrar em contato com o WhatsApp que está aqui embaixo na descrição também. 41999380980. Manda uma mensagem de texto, tá bom? Mensagem de texto, nada de ligar, a gente não atende, a secretária só responde mensagem de texto. Agora, as inscrições são direto no site. As inscrições são direto no site também, você pode fazer direto por lá. E tem 2 modelos, tem gente que fica no hotel e tem gente que vai para casa de amigo, né? Então tem gente que, não, eu quero ficar
ali no hotel, onde acontece a imersão, e tem gente que fica, são as duas possibilidades. Pode parcelar lá em 12 vezes. Vale a pena fazer um comentário aqui que vem gente do Brasil inteiro aqui para Curitiba, e de fora do Brasil também. Então, as vagas são limitadas, já está vendendo já, então em breve já vai se esgotar. Então, não fique de fora, venha ser abençoado e não perca essa oportunidade. Deixa eu mandar um abraço para todo mundo aqui, pastor, de Bom Retiro, Igreja Batista. Sou pastor aqui em Bom Retiro, na Igreja Batista Bom Retiro. Nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Culto domingo às 9, às 11, às 16 para a comunidade surda. Se você tem surdo que vive aí, amigo, parente, irmão, 16 horas tem culto para surdo e 19 horas. Eu normalmente aos domingos quem prega sou eu. Culto de libertação às 19h30 na quarta-feira. Escola de libertação todo domingo às 9h15 e às 11 da manhã também. É isso, gente. É isso. Legal? Segue a gente no Esperamos Instagram. vocês aqui no seminário. Estando aqui, venha conhecer a nossa igreja também domingo. Uma benção. Estaremos lá, tá bom? Valeu. Muito obrigado. Fica com Se Deus, inscreva gente. no canal, deixe seu like, comente aqui embaixo pra gente poder saber suas dúvidas pro próximo vídeo. Deus abençoe. Até mais, pessoal.